E olá você, fazedor de milagre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre e esse é meu diário de estudos de um curso em milagre. Se você quiser ir lá do comecinho dessa série de autodesenvolvimento, é só encontrar a playlist aqui no canal. A playlist de um curso em milagres. Você pode começar do dia 1 ou começar hoje aqui, se você está encontrando hoje esse vídeo. E, enfim, faça como você quiser, fique à vontade, lembrando que essas são as minhas reflexões. Eu não tenho a menor intenção de ensinar um curso em milagre, em dizer como é certo. Um curso em milagre são só as minhas reflexões nesses 10 segundos, ok? Então, ontem a gente tinha lido o capítulo 3, item 1. Hoje a gente vai começar o item 2 do capítulo 3, que se chama Milagres como Percepção Verdadeira. Eu não tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referência baseado no milagre. Ele também tem um efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que tu crias com a mesma vontade, vontade com letra maiúscula, tem qualquer existência real. Isso então é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada e a vontade não é livre para ser a si mesma. Ser um é ser uma só mente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. O que a gente acaba fazendo muitas vezes, né? É ter uma vontade desalinhada, digamos assim, ou uma vontade que a gente acha que não é totalmente atingível, ou que a gente acha que é impossível, ou que a gente coloca nas outras pessoas a, a fase de cumprimento, né, do que é da nossa vontade. Eu quero que fulano faça tal coisa. Então, aspectos exteriores e também aspectos em que a própria mente limita a mente. O que é isso?
que é esse incômodo de ter uma mente aprisionada? Voltando para o texto. Nada pode prevalecer contra o Filho de Deus, que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta de seu sono e lembra-se de seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Numa confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros, os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de se defenderem contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nela e investi-la somente no que é verdadeiro. Então, tirar a fé que você deposita nas distorções, investir naquilo que é verdadeiro. E o que é uma distorção? E o que é verdadeiro? A gente tem que fazer essa pergunta o tempo inteiro. Isso que é a minha vontade, é uma distorção ou é verdadeiro? Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Por mais que a gente tente, né? Às vezes a gente não quer enxergar algo e às vezes a gente não enxerga mesmo. Tem algum filtro ali, tem alguma lente, algum implante pelo qual a gente está olhando alguma coisa e não enxergando. Mas muitas vezes é essa percepção equivocada, né, que faz com que a gente viva de mentiras e não com a verdade. Viva na distorção. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixa que isso seja verdadeiro para ti. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Porque os vê tais como são, tu lhes oferece a tua aceitação da sua verdade, de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. E aqui me vem, não consigo deixar de pensar aqui em permissão, né? Os elementos de permissão e de intimidade também que a gente pode ter com a verdade, com a gente, com as outras pessoas, quando você vê as coisas como elas são, sem distorções, e você, mesmo você está vendo uma pessoa ali fazendo alguma coisa com você que você não está de acordo, que você acha que é uma maldade, e se você for a permissão disso, se você enxergar, tiver olhos de ver isso, sem distorção como é, talvez a sua. Você pode aceitar até o seu próprio lado da questão. Então, onde foi que eu criei isso? Como eu criei isso? O que é isso? O que eu faço com isso? E assim a gente pode descobrir a verdade, não baseada em projeções ou distorções, mas baseado na pergunta, baseado nos olhos de ver, de estar disposto a ser a permissão da verdade na nossa vida. Isso é um treino, né, gente? Para mim é um treino diário, é um treino a que eu me dedico fortemente todos os dias. Não é um treino fácil. Muitas vezes é mais é mais difícil ou desagradável estar consciente, mas às vezes
é o que se requer. Na verdade, é o que se requer. É estar consciente, inocente, puro, para que a gente possa até mesmo fazer correções, né, direcionamentos nessa rota, nesse caminho, nessa caminhada, nessa jornada de ser que faz com que a gente muitas vezes se distraia com as distorções e as projeções e acaba perdendo momentos, né? Perdendo ímpetos, perdendo encaixes de milagres e o que mais é possível. Vamos ler mais um pedacinho? Item 3, percepção versus conhecimento. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo. E certeza é força. Olha que interessante, estava falando exatamente disso, né, alguns segundos atrás, sobre o ímpeto, a força de encaixe, né, da percepção que você sabe, né, você olha aquilo e você não se apega naquilo e você está consciente daquilo que você está vendo e, e a partir daí você sabe, é conhecimento. Se você baixar todas as suas barreiras, né? É, se você mostrar para si mesmo que você está olhando com olhos de ver, isso é o seu saber. Isso é aquilo que ninguém tira de você. A percepção é temporária. Como atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam amor, mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Que interessante isso, né? A percepção varia de acordo com seus filtros, com o dia que você está tendo, né? Às vezes a gente está tendo um dia de copo meio vazio e a nossa percepção tende a ser totalmente é, pessimista, digamos assim, vamos usar essa palavra, e quando na verdade ali poderiam ter possibilidades. Em outros dias a gente está com uma percepção otimista, que também não é verdadeira, e aí a gente deixa de enxergar coisas que estão se passando na nossa frente, mas porque a gente está numa perspectiva pessimista, otimista, uma percepção otimista naquele dia, a gente põe uma lente ali, né? Põe um óculos escuro para não ver aquilo que a gente está vendo, só porque a gente está tendo um dia bom e nada vai estragar meu dia no estilo Ludmilla, né? Então, também são interessantes como às vezes parece que está tudo bem, mas a gente está se impedindo de ver a verdade, né? A percepção verdadeira, então, é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando o que antes conhecias. Podes ver que podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. É a percepção junto com o pensamento. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questiona quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre, ou a resposta certa, as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes a qualquer momento dado, determinas o que fazes e as ações têm que ocorrer no tempo.
O conhecimento é intemporal, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Então, quando você não tiver mais dúvida nenhuma, né? Nenhuma pergunta a fazer a respeito de algo ali, você terá o seu saber. Vai fazer aquele clique em você, você vai dizer, como eu não percebi isso antes. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita, voltando aqui, hein? Isso aqui é muito access. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. A gente volta ali, né, para nossa zona de conforto. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa, que atrasa ao domínio, que atrasa ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo ou teres certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, o percebeste como é, e isso faz com que seja possível para ti conhecê-los. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conhece a Deus. Certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo, e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Venha a ser conhecer a Deus e aceita a sua certeza. Uau, tem tanta coisa nesse item que eu acabei de ler que parece que abriu um espaço aqui no meu ser, aqui e também no meu corpo, assim, eu senti meu peito se abrindo. Vou relaxar nisso um momento. Como é esse conhecer a Deus? Como é ser?
a Trindade una. Vou terminar agora esse item. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o ataca. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho, porque o percebes equivocadamente, e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele, o Pai. Aqui tem uma. Parece estar levando a gente para um outro lugar, né? Eu me senti deslocada para frente, como se, opa, eu dei um passo na direção desse estudo. Parece que algo se mexeu dentro de mim, em termos de percepção, embora eu ainda não consiga dar palavras para isso, eu percebo que algo mudou aqui dentro e eu estou muito empolgada para ver como isso se desenvolve ao longo do meu dia. E se isso aconteceu com vocês, também me contem. Eu adoraria saber. Que eu não sou a única louca. Mas tudo bem se eu for. Não tem problema. Espero que a leitura de hoje tenha sido uma contribuição para você, como foi para mim. E o que mais é possível agora. Um grande abraço para vocês e até a próxima.